Pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma aula falando da enfermagem moderna, tá ok? E vamos começar aqui falando da história da Cruz Vermelha, tá? Que iniciou no ano de 1907, graças à ação do Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, né? Ele, inspirado ao ver a prática da Cruz Vermelha em outros países, ele quis fundar aqui no Brasil, né? E em uma reunião realizada em 5 de dezembro de 1908, foram discutidos e aprovados os estatutos da sociedade. Esta data ficou consagrada, tá? Tendo como primeiro presidente o médico Oswaldo Cruz. Destacou-se a Cruz Vermelha Brasileira por sua atuação durante a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914 a 1918. Aqui, durante a epidemia também da gripe espanhola, em 1918, colaborou na organização de postos de socorro, hospitalizando doentes e enviando socorristas a diversas instituições hospitalares e a domicílio. Quer dizer, a Cruz Vermelha, todo o seu serviço é voluntariado, né? Ela não tem nenhum vínculo político. As doações são recebidas, né? E todo o serviço, tem até o site, né, cruzvermelha.org.br. Nesse site tem lá, se você quer participar de serviço voluntário, né, então, se você quer doar, fazer uma doação em dinheiro, lá também tem essa funcionalidade. E ela atuou também aqui, socorrendo vítimas das inundações nos estados de Sergipe e Bahia, e as secas do Nordeste. Muitas das socorristas dedicaram-se ativamente à formação de voluntárias, continuando suas atividades após o término do conflito. Quer dizer, além de existirem os profissionais da saúde trabalhando pela Cruz Vermelha, existem milhões de pessoas que fazem esse serviço voluntariado, né? Quer dizer, os profissionais, eles passam o conhecimento para as pessoas que querem trabalhar como voluntários. Isso é uma coisa muito boa, né? Claro. Aqui, eis o símbolo da Cruz Vermelha, tá? Como vocês podem ver. E vamos aqui falar das nossas entidades de classe, ABEM, COREM e COFEM. A ABEM, ela é uma associação brasileira de enfermagem que ela foi feita para ajudar os profissionais da enfermagem, né, os técnicos, os enfermeiros, a se juntarem, a esclarecer coisas do COREM e do COFEM. Ela é uma entidade ela é uma associação, tá? Que um grupo de enfermeiros diplomados resolveram fazer, e que ela não tem fins lucrativos, né? A ABEM, ela faz cursos, principalmente essa semana aqui que nós estamos passando, que é a Semana da Enfermagem, né? Ontem, dia 12 do 5, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, me perdoe, 12 de maio se comemora o Dia do Enfermeiro, tá? E no dia 20 de maio se comemora o Dia do Técnico de Enfermagem. E ontem o site do COFEM, do COREM, estava com diversas homenagens, né? Ainda mais esse ano, 2020, que nós estamos passando por essa epidemia, né? Do coronavírus, né? Os enfermeiros estão sendo exaltados, parabenizados, né? Estão sendo reconhecidos pelo seu trabalho, né? Agora a gente sabe que isso é muito bom também, mas o reconhecimento financeiro é essencial, né? É o que a categoria está precisando, né? Melhorar o salário, né? Suas horas. Então a luta é essa, né? A gente vem lutando aí anos e anos para que a gente consiga os nossos direitos. A associação da ABEM, ela não tem fins lucrativos, como eu já disse, né? Foi feito por um grupo de enfermeiras diplomadas em 1926. Então, essa ABEM, ela funciona ali por detrás do Hospital Português. Aí lá existem cursos, você pode se informar sobre a sua profissão, né? Sobre a enfermagem, enfim. Esses cursos são pagos, tá?
tanto para enfermeiro quanto para estudantes. Aí tem os valores lá, estudante acredito que tem um valor menor. Aqui. Finalidades da ABEM: congregar os enfermeiros e técnicos de enfermagem, incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes, claro. Como eu sempre falo para vocês, a enfermagem, né, a categoria, ela precisa muito se unir. A gente percebe que existe muito atrito na nossa profissão, né, entre os próprios profissionais. Isso precisa mudar e isso depende de vocês, né? Vocês que estão começando agora, vocês que vão fazer uma nova... Isso daí fica na mão de vocês, né, de fazer uma nova enfermagem. Promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos integrantes da enfermagem do país. Promover a integração às demais entidades representativas da enfermagem na defesa dos interesses da profissão, no caso o COREN e o COFEM. Aqui nós vamos falar do sistema COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e o Conselho Regional de Enfermagem, tá? Foi criado dia 12 de julho de 1973, através da Lei 5.905, tá? Foram criados conselhos federal e regional, constituindo em seu conjunto autarquias federais, vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, tudo de regulamentação, de lei, de direito, de dever, nós encontramos no COREN e COFEM, tá? Um responde regionalmente, o outro é a nível federal. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão dos enfermeiros e técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. No Código de Ética de Enfermagem tem até um livro. Vocês vão ter essa disciplina no segundo período. Então, vocês vão aprender muito o que dispõe o COREN e o COFEM, né? Que são duas entidades que elas têm de dever e direito de lutar pelo profissional, pelo paciente e família, né? Então, nós precisamos saber de verdade sobre o COREN e o COFEM, né? E os nossos direitos. Direção: os conselhos regionais de enfermagem são dirigidos pelos próprios inscritos, que formam uma chapa e concorrem a eleições. Tem as duas chapas, né? Chapa 1 e 2, e daí existe uma eleição anual, e você tem que votar. Nós somos obrigados a votar, né? Nós, enfermeiros diplomados, formados, nós votamos, né? E caso você não vote, vai existir uma multa, né? Então, não custa nada votar. Você vai lá no site e você vê o que as duas chapas estão propondo, e daí aqui lhe interessar, você vai lá e vota. O mandato dos membros do COFEM e CORENS é honorífico e tem duração de 3 anos, com direito apenas a uma reeleição. Quer dizer, todo ano existe essa eleição, né? Então, ele só pode se eleger uma vez. A manutenção dos sistemas é o seguinte: anualmente nós pagamos a nossa anuidade, já está falando, né? Anuidade, anual. Então, no final do ano, começo do ano, em janeiro, você já vai estar recebendo em sua casa o enfermeiro formado, tá? O enfermeiro que tem o seu COREN, é a sua identidade profissional, né? A gente tem nosso RG, né? E daí nós, quando nos formamos, vamos no COREN fazer a nossa identidade profissional, que seria o COREN. Quando fazemos o COREN, pagamos uma taxa, tá? E essa taxa ela é paga uma única vez, só que para o COREN ele poder sobreviver, ele continuar lutando pela classe, que é o seu dever, lutar pela categoria, ele precisa receber esse valor anualmente, né? Então, você que é enfermeira, exerce sua profissão, tem seu COREN, todo enfermeiro deve ter seu COREN, claro. Você tem um valor a pagar anual, tá bom?
Então, o enfermeiro ele está pagando R$ 289,28. Aí eu coloquei o valor do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. E daí você tem o desconto pagando até o dia 31 de janeiro. A finalidade do Corém e do COFEN são entidades públicas de direito privado vinculadas ao Poder Executivo na esfera da fiscalização do exercício profissional. Quer dizer, o Corém, né, ele vai observar se o hospital, se você não está tendo que, se você está recebendo seu salário adequadamente, se o hospital hoje, principalmente em dias, hoje, atualmente, que anda tendo a questão da epidemia devido ao coronavírus, se o hospital ele anda com os EPIs, equipamentos de proteção individual, adequados, né? Se os profissionais estão trabalhando adequadamente, recebendo adequadamente, se não está tendo atraso de salário, então ele zela pelo profissional, né? O objetivo primordial é zelar pela qualidade dos profissionais da enfermagem, pelo respeito ao código de ética dos profissionais de enfermagem e cumprindo a lei do exercício profissional. Finalidade, COFEN-COREM, encontra-se representado em 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, tá? Em cada estado existe o Corém, que é regional, e o federal existe no âmbito do Distrito Federal, tá? O Conselho Internacional de Enfermeiros é uma federação formada por mais de 133 associações, tá? De enfermeiros, fundada em 1899. Ela foi sediada lá em Genebra, lá na Suíça. Normatizar e expedir instruções para a uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Então, assim, tudo que for de direito e de dever, o Corém e o COFEN, Corém, né, os Coréns, eles estão buscando melhoras, né, eles estão observando se os hospitais estão trabalhando de uma forma correta, se não tem nenhuma anormalidade. Então, tudo isso é de responsabilidade do Corém, né? Então, você como profissional, vocês trabalhando na assistência que o serviço não está de acordo com o que se diz com o Código de Ética de Enfermagem, tá? Você pode ligar e fazer uma denúncia anônima. Então, tudo isso aí pode ser feito. Lá o Corém você pode fazer cursos também para aperfeiçoamento profissional, que existem bastante, principalmente essa semana agora da enfermagem, né, que nós estamos passando. Existem palestras, o Instagram mesmo está mostrando várias palestras, debates, né, as lives, né, falando de assuntos bem importantes para a enfermagem, né, e para todos nós. Conselho Regional, né, o Corém, órgão de execução, decisão e normatização suplementar, deliberar sobre inscrições, quer dizer, você tanto pode fazer sua inscrição e seu cancelamento, tá? Um exemplo, se você mora aqui, se você mora no Recife, né, ou na região metropolitana, você paga o Corém daqui, Recife, né? Se você resolver se mudar para São Paulo, for morar lá em São Paulo, você vai ter que cancelar o seu Corém aqui e pagar em São Paulo, né? E pagar o Corém lá no lugar que você for morar em São Paulo. Porque você não pode responder pelos dois lugares, né? Então, porque se você for e deixar o seu Corém aberto aqui, você vai correr os juros, né? E você vai ter um grande valor a ser pago com multa, né? Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEN. Executar as instruções e resoluções do COFEN. Então, o Corém, ele meio que vai lhe ajudar, ele vai lhe orientar sobre o COFEN, né? Sobre o que o COFEN, ele rege. Conselho Regional, órgão de execução, decisão e normatização suplementar. Fiscalizar, zelar pelo conceito da profissão, propor ao COFEN medidas visando a melhoria do exercício profissional. Então, o Corém, né, que é regional, ele vai fazer de tudo para a melhora do profissional, da enfermagem, para o enfermeiro, para o técnico, para o auxiliar. Então, tudo que for para melhora
ele deve, né? A gente sabe que existem vários problemas a serem resolvidos, mas o dever do Corém é fiscalizar assuntos responsáveis a nós como profissionais, né? Ver se as assistências os hospitais estão trabalhando de forma correta, né? De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, né? E zelar por todos nós, e é isso. O sistema é constituído dos seguintes objetivos: área disciplinar normativa, tá? Normativa que eu falo é que existem normas, né, para o profissional do exercício da profissão. Corretiva, de acordo com o Código de Ética de Enfermagem, lá existem os nossos direitos e deveres, tá? E ele também fiscaliza. Tanto vai fiscalizar o profissional, como fiscalizar a instituição que este profissional trabalha, tá? Aí aqui, de acordo com a resolução 280/001, existe aqui a simbologia aplicada à enfermagem, né? A gente sabe que existem os símbolos da enfermagem, né? A lâmpada, a cobra, a seringa, a pedra, a cor. Então, cada um aqui tem um significado. E a lâmpada, né? A gente falando lá, lembrando de Florence Nightingale, a lâmpada ela era usada para o quê? Observar, né? O caminho, o ambiente. A cobra vem da magia, alquimia. Cobra mais cruz é igual a ciência. A seringa, técnica, cor verde. Paz, tranquilidade, cura e saúde. Pedra do símbolo da enfermagem é a esmeralda, né? Quando nós usamos o anel, existe lá essa pedrinha, mas a esmeralda é bem cara. A gente usa uma pedra verde. E a cor que representa a enfermagem é a verde esmeralda. Existe esse juramento aqui que vocês vão fazer quando vocês se formarem, né? Lá na solenidade, daí vão fazer esse juramento, tá? Aqui o símbolo da enfermagem, esse aqui, e aqui do técnico de enfermagem. A diferença aí é que o da enfermagem tem a cobra e a cruz. Aqui são algumas das personalidades da enfermagem brasileira, tá? Começando por Ana Nery. Brasileiras, tá? E atualmente quem se destaca é Wanda de Aguiar Horta. Wanda de Aguiar Horta, ela resolveu o processo de enfermagem, tá? Uma enfermeira que ficou muito conhecida, que é conhecida pelas suas teorias humanas básicas. A teoria individual, né? Ela cuida do paciente de forma individual e sistematizada. Por isso que existe a sistematização de assistência de enfermagem. Segundo a teoria de Wanda de Aguiar Horta, o processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas. O que quer dizer isso? É a prática organizada e interrelacionada, quer dizer, uma depende da outra. A enfermagem ela é um serviço contínuo, tá? Ela não para. Então, por isso que todos devem estar atentos, todo profissional deve estar atento ao seu dia a dia, no seu plantão, no seu dia a dia, que é um serviço contínuo. Eu vou pegar o serviço de fulano e vou dar continuidade para o próximo vir. Então, isso faz parte do nosso serviço, tá? É por isso que trabalhar em grupo é essencial, principalmente na nossa área, tá? A Wanda, ela fez o processo de enfermagem visando em humanizar cada vez mais a assistência ao ser humano, tá? E aqui eu deixo uma mensagem para vocês. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor.